Salve amigos, meu nome é Rimar II, sou enfermeiro e hoje aqui a gente vai falar um pouco sobre territorialidade no canal Enferodonto, Enfermagem e Odontologia Integrados. Nós temos a nossa colaboradora Thaís Diniz, ela é cirurgiã dentista e se você gostar, dá um likezinho e se inscreve no canal. Então, para quem trabalha na atenção primária à saúde, já não é tanta novidade assim a gente falar sobre territorialidade. A Política Nacional da Atenção Básica, em 2017, já vem dizendo que o processo de territorialização, o processo de caracterização de uma área de atuação é comum a todos os profissionais de atenção básica, seja enfermeiros, médicos, agentes comunitários de saúde, agentes de combate a endemias, seja cirurgiões dentistas, auxiliares de saúde bucal, seja os profissionais de apoio ao sistema da unidade básica, como recepcionistas, auxiliares de serviços gerais e porteiros. A nossa função de observar o território e atualizar as informações é comum a todos os profissionais e não existe programação da assistência em saúde pública sem considerar a questão da territorialidade. Então, só para reforçar o que a gente já disse, em 2017, a PENAB atribuiu como atribuição comum a todos os profissionais participar do processo de territorialização e mapeamento, além da atualização contínua dessas informações, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local. Então, o planejamento municipal ele é baseado nas características do seu território, assim como o planejamento estadual é baseado nas características do seu município. E isso aí é indispensável para a alocação de recursos, definição de prioridades e o sucesso daquilo que você planeja realizar. Lembrando que a atenção primária ela trabalha na estratégia de promoção da saúde, de prevenção, além da recuperação e reabilitação. Então, até o território, o conceito prático de território realmente é um espaço geográfico, pode ser a cidade que você mora, tome a cidade que você mora, veja o quanto você, eu não sei qual a sua idade, mas eu tenho 33 anos, então veja o quanto o espaço geográfico, o espaço urbano vem se modificando ao longo dos anos, o desenvolvimento, o surgimento de empresas, o surgimento de atividade comercial, o surgimento de atividade imobiliária, novos prédios, novos condomínios, novas ruas e assim por diante. O espaço urbano em constante modificação, bem como o espaço rural, a alteração, o êxodo rural, a nova configuração do campesinato, as populações de floresta, as populações ribeirinhas, as populações com suas características culturais, afrodescendentes, alemães, italianos, japoneses, enfim, o território ele alcança critérios geográficos, demográficos e também critérios políticos, culturais e sociais. Então é uma paisagem, claro que mas também é um ambiente em constante movimentação. A gente tem pessoas entrando, tem pessoas saindo, famílias se modificando, famílias se ampliando, famílias reduzindo. Então, e ele é um espaço da vida em sociedade, das práticas da vida em sociedade. É no território que as relações sociais acontecem. E essas relações sociais são um objeto de estudo, o objeto de intervenção em saúde pública, visto que a própria Constituição já trouxe a definição de saúde como o mais completo bem-estar, não só a ausência de doença, mas o bem-estar psicológico, social e biológico. Então, tenham em mente que o processo de territorialização é algo contínuo e é uma atribuição comum a todos os profissionais e faz parte da estratégia que você queira desenvolver, daquilo que você quer alcançar nas suas atividades enquanto atenção primária à saúde. E frente disso aí, temos uma citação que ele diz que para conhecer seu território de responsabilidade, para além da paisagem, não basta que a equipe de saúde olhe desarmado, que não ultrapasse a superfície dos fenômenos. Recomenda-se a aproximação com o olhar do antropólogo, que procura ativamente estranhar o que lhe é familiar e familiarizar-se com o que é estranho. A visão antropológica da crítica, a visão antropológica do questionamento,
da compreensão, da elucidação das coisas. Então, buscar familiarizar-se com o que é estranho e se estranhar com o que é familiar. E partindo disso aí, a gente vai trabalhar justamente a questão do território. O artigo 196 da Constituição de 88 nos traz que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e outros agravos, além do acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. E essas três últimas palavras aí são os objetos de intervenção no território, além da redução do risco. O território trabalha muito com o conceito de risco, que é a probabilidade de que um evento venha ou não a acontecer. O risco de acontecer um acidente, o risco de contaminação, o risco de disseminação de uma doença. Risco é um termo em epidemiologia. O risco trabalha com um elemento probabilístico e o território está muito relacionado a essa noção de risco. Então, só para complementar, a Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8080/90, diz que a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros fatores, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte e o lazer, ao acesso aos bens e serviços essenciais. E os níveis de saúde vão expressar a população, a organização social e econômica do país. Então, esses itens como saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, transporte, lazer, acesso aos bens e serviços, tudo isso são objetos que você vai identificar em seu território. Para um campo mais, vamos dizer assim, agora técnico, o território é um limite geográfico, mas também ele tem algumas características. Além das características demográficas, você tem que saber quantas pessoas tem no seu território, a distribuição por faixa etária, a distribuição por gênero. Nós temos as características ambientais, é um território urbano, é um território rural. Além disso aí, as características de áreas de risco, ele tem uma ausência de saneamento básico em tal microárea, ele tem uma região descampada, uma região de atividade comercial, uma região de vulnerabilidade social. Tudo isso são características do seu território. Então você vai ter elementos potenciais e elementos de, vamos dizer assim, de fragilidade. E nesse campo a gente vai separar o que é potencialmente benéfico para o seu território e aquilo que é risco para a saúde e para a convivência das pessoas. Então, será que você consegue elencar no seu território os serviços de saúde? Além da sua unidade básica, será que você tem outros serviços de saúde, como um hospital, uma UPA? Existem no território escolas, creches? Há estudantes no seu território? Quantas entidades comunitárias existem? Associações comunitárias? Outras associações? Outros serviços públicos, como por exemplo um batalhão de polícia civil, um serviço de previdência, outro serviço público. Existem igrejas, existem organizações não governamentais no seu território. Então, tudo isso a gente chama como parceiros do seu território. São pessoas, são grupos, são entidades que podem atuar junto aos serviços de saúde, ampliando a rede de atenção e chegando mais próximo às pessoas. Além de também as áreas de risco, as áreas que merecem destaque no seu mapa. Então, elenque os aspectos demográficos. Quantas famílias você tem? A Política Nacional de Atenção Básica recomenda que uma área de abrangência ela esteja em torno de 2.000 até 3.500 pessoas, recomendando uma média de 3.000 pessoas por área. Qual é a linha de vida de seu território? A localização geográfica do seu território, a população em geral é mais velha, é mais adulta, é mais infantil. Existem pontos econômicos no seu território, existe uma indústria, existe um comércio. Quantas residências tem isso? Como é o perfil de residência do seu território? Como é o acesso do seu território? Tem que ir por barco, tem acesso com estrada de rodagem, tem acesso com asfalto. Como é o acesso ao seu território? Além dos aspectos epidemiológicos. Existem doenças endêmicas, dengue, malária, vamos lá, leishmaniose, o calazar, a cobertura vacinal das pessoas, as crianças estão com sua situação vacinal, há surtos, há creches, há surtos em creches, há escola, há surtos em escolas, surtos de rubéola, surtos de coqueluche.
Há imigrantes no seu território. A gente agora recebeu recentemente imigrantes da Venezuela. Vimos aí surtos de sarampo. O Brasil passou por uma revacinação. Então, doenças crônicas. Existem quantos doentes crônicos no seu território? É mais prevalente as doenças da artéria coronária, as doenças cardiovasculares ou as doenças metabólicas, as doenças como diabetes mellitus? Quantas pessoas estão acamadas no seu território? Existem outras doenças infecto-contagiosas, doenças degenerativas como cânceres. Tudo isso é característica pertinente ao seu território. Então, além dos elementos demográficos, além dos elementos políticos, além dos elementos socioculturais, você também tem os elementos epidemiológicos. E isso tudo gera um conceito de risco, onde ora isso é potencial, risco para o problema ou para a vida das pessoas, ora isso é fator protetivo, porque o desenvolvimento também é uma rede de proteção para a saúde das pessoas. Por fim, a gente, depois de extraído essas informações, todos os profissionais de saúde não estão aptos a realizar essas indagações, esses questionamentos e buscar essas respostas. Mas a única forma de você conseguir é saindo realmente da unidade básica. Você tem que dar uma volta, você tem que conhecer, você tem que visitar, você tem que viver, você tem que fazer parte desse território. E aí você vai construir um mapa territorial, que justamente ele vai representar graficamente, ele vai realmente ter uma representação cartográfica de quarteirões, de uma área limitada, uma área geográfica dividida em micro-áreas. Então ele vai representar graficamente a área de responsabilidade da equipe de saúde, de forma a permitir a visualização espacial do território e com isso auxiliar a aprender as suas particularidades, porque cada território território não é uma coisa homogênea, ele é bastante diversificado, dinâmico e evolui. Então, além disso, além de você ter um mapa territorial, você pode ter um mapa territorial com inteligência. O território inteligente, ele vai trazer elementos, informações a mais, não é simplesmente uma cartografia. Ele vai trazer aspectos demográficos, instituições, localização, por exemplo, de uma escola, localização de um hospital, localização de um CREAS, localização de um CAPS, localização de pontos socioeconômicos como uma empresa, um supermercado, localizações epidemiológicas como locais de surto de dengue, locais de surto de coronavírus, coisas que são alimentadas com as características do território e utilizando como ferramenta para o planejamento da estratégia da equipe. A partir do mapa inteligente, você vai ter informações para que você planeje suas ações. E por fim, lembre-se que esse mapa inteligente é um tipo de mapa particular que não pode estar exposto a todas as pessoas, todos os cidadãos, todos os munícipes. Não, ele é de uso exclusivo dos profissionais de saúde, porque podem ter informações sigilosas que não são objeto de transparência de informação para certos usuários, para certas pessoas que usufruem dos serviços de saúde. O mapa inteligente ele tem características peculiares, importantes e às vezes sigilosas do seu território. Já o mapa territorial ele é mais simples, mas ele também é muito objetivo e ele é a ferramenta indispensável para planejamento das ações. Então você que está recebendo hoje um PSF, você que está indo para o Programa de Saúde da Família, a Estratégia de Saúde da Família, você que vai trabalhar no setor de epidemiologia, você que vai trabalhar com vigilância sanitária, você que vai trabalhar na atenção primária à saúde, a famosa APS, esses conceitos de territorialidade são importantíssimos. Então se você gostou, dá um like aí no Enferodonto, inscreve-se no canal, acompanhe o Instagram, a gente está divulgando logo o Instagram Enferodonto e também na minha página pessoal rmar2. A gente está fazendo essa divulgação, logo está trazendo outros conteúdos, deixe sua opinião, motive-nos para a gente trazer mais informações e assim a nossa ideia possa se expandir. Nosso muito obrigado, fiquem com todos e juntos somos mais fortes.